O que você sabe do universo? Como você percebe o planeta em que vive? Quanto de si mesmo tem consciência? Você tem usado bem a sua inteligência? Sente gratidão pela vida? Reconhece que cada detalhe que permite a sua vida tem um dom maior? O mais novo livro do professor e cientista Zico Zunho fortalece a nossa esperança de um mundo melhor, pois ele nos lista 150 razões emocionantes da perfeição e do esmero da criação que possibilitam a vida. Segundo o autor do livro Antídoto Apocalíptico, não tem a pretensão de ser um tratado científico. Trata-se mais de uma literatura filosófica recomendada a todas as pessoas que queiram entender a vida. Também tem o objetivo de popularizar a ciência, pois o que afeta a vida interessa a todos e não somente a um pequeno grupo de cientistas. É direcionado aos jovens de todas as idades, porque uma louvável característica do jovem é querer conhecer e aprender cada dia mais. Zico Zunho é um cientista, é engenheiro eletricista eletrônico, é professor, administrador de empresas e tem vários cursos pelo mundo. Inclusive projetou uma máquina para a NASA. É com ele que nós vamos conversar no dia de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor Zico Zunho. Obrigado. Eu gosto de pensá-lo como um cientista, realmente, porque a gente sempre pensa que a ciência está muito longe da gente, né, professor? E, na verdade, aqui nesse livro, 150 provas científicas da existência de Deus, tu discorre sobre uma série de assuntos que são um pouquinho tabus ou mitos, ou sobre os quais a gente não fala no dia a dia, mas que de fato dão todo esse embasamento para a nossa existência. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Eu procuro nesse livro, então, auxiliar as pessoas a perceberem melhor o universo que a gente está inserido, o planeta que a gente vive e a humanidade que os compartilha. Então, eu estou muito feliz com os resultados, e porque realmente eu acho que todas as pessoas deveriam ter essa base mínima para viver bem, viver com mais dignidade, viver com mais felizes, inclusive, até porque a gente começa a perceber melhor quantos dons nós temos, que maravilha que é essa vida, e a gente, em geral, não valoriza e nem sabe que nossa vida depende de todas essas questões fenomenológicas, né, que produziram, então, eu ia dizer que sustentam em equilíbrio todo esse universo que está no nada, né? É mais ou menos isso, né? Como é que nós estamos aqui, como é que o mundo não cai, né? Seria mais ou menos isso. É sustentado por todas as estrelas, por exemplo, nossa vida depende até das estrelas mais distantes, ou seja, tudo depende de todos, é uma unidade incrível da criação divina, né, que tudo depende de todos. Seria assim uma mistura ou uma combinação de forças, né? Magnetismo, gravidade. Isso, exatamente. E é isso que o livro fala. É isso que o livro fala, dessa interação justa e perfeita entre todas as forças do universo, né? Força fraca, forte, gravitacional, eletromagnética. E aí então eu mostro esses detalhes que as pessoas em geral não sabem, mas de uma maneira assim fluida, agradável, filosófica, para que as pessoas entendam, né? O que eu achei legal no teu livro, assim, folheando, Zico, foi que a gente pode abrir em qualquer momento, em qualquer parte, digamos assim, e ver, enfim, a agradável zona habitável do sistema solar. Por que seria essa agradável zona habitável? Outras não existem? Justamente todas as condições que está o sistema solar, que está o planeta Terra, são assim, foram propícias para que existisse a vida, né? Então, por exemplo, a Terra está a uma distância do Sol de 150 milhões de quilômetros. Isso é justo e perfeito para ter a vida, se chama a zona habitável. Para vocês terem uma ideia prática, Marte, que é um pouquinho mais distante, 55 milhões, né, no ponto mais próximo, já é gelado demais. Vênus, que está um pouquinho mais próximo que a Terra do Sol, já é, imagina, 460 graus na superfície. Então, só para terem uma ideia,
que de uma das 150 razões para que tivesse... Para que a vida seja possível nesse planeta. Então não pode estar nem muito próxima, nem muito distante, porque senão não teria permitido... Então as órbitas, as distâncias, as massas, as densidades, todos os fatores físicos são absolutamente perfeitos para que a gente tivesse... Seria aqui. Quase como que dizer que são necessários. Necessário, se não fossem... absolutamente necessário. Se não fosse, não existiria a vida. Então, por isso eu desmistifico muito no meu livro quando a própria NASA, que muitas vezes para conseguir os recursos para manter as equipes, as pesquisas e tal, eles disseram, encontramos um planeta parecido com a Terra. Parecido coisa nenhuma. Sim. Se sabe, né, que eles estão forçando a barra aí. Mas por quê? Porque eles precisam convencer o Senado a investir para continuar nos investimentos. As pesquisas que não são baratas. O que conseguiram parecido com a Terra, às vezes, por exemplo, é um tamanho adequado, uma distância de zona habitável, por exemplo, relativamente não distante nem tão perto de uma estrela. Então são alguns fatores físicos, alguns pouquinhos fatores físicos, porque o resto... Mas que não combina toda a sequência, a cadeia necessária para poder... Então no meu livro eu mostro 150 provas científicas da existência de Deus, ou seja, 150 detalhes que ao acaso jamais teriam acontecido. Eu estava lendo sobre a Lua e as marés, eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre isso. A Lua é tão importante na vida humana que se não tivesse a Lua, nem teria acontecido a vida na Terra. E se a gente perdesse hoje a Lua, a vida se extinguiria aceleradamente. Então, as pessoas em geral sabem da importância da Lua na agropecuária, na agricultura, nas marés que fazem a troca das lagoas, do oxigênio, trazem o plâncton, que essas lagoas morreriam em função de faltar oxigênio, faltar nutrientes para os alevinos, coisas assim. São coisas básicas que as pessoas sabem. Mas a Lua tem muitos outros fatores que defendem a Terra. Uma delas é manter o eixo da Terra em justos e perfeitos 23,5 graus, que é o que gera as estações do ano. Essa inclinação não é um acaso também? Com certeza não. Imagina se a Terra não tivesse essa inclinação justa e perfeita de 23 graus, vamos por aqui está o Sol, e a Terra, aqui o eixo da Terra, então tem esses 23,5 graus. Se a Terra não mantivesse esse ângulo justo, ela girasse bambiamente em torno do Sol, então um dia seria um verãozaço, outro dia um inverno de polo. Sim. Então a gente não teria aquela estabilidade térmica necessária para as plantas e para os animais. Para ter esse, digamos assim, esse fluxo, né? Esse fluxo, exatamente. Toda a vida depende das estações do ano, todo mundo sabe essas questões, então eu explico mais detalhadamente no livro. E também, se esse ângulo de 23 graus fosse um pouquinho mais forte, o que ia acontecer? No verão os polos iam derreter, as neves eternas se extinguiriam. E aí, então nós teríamos enchentes. Teriam diversos problemas de furacões, não teria essa diversidade biológica tão maravilhosa, por exemplo, ursos polares não existiriam, nem morsas, nem pinguins, então toda aquela fauna não existiria. Específica, né? Se não tivesse ângulo nenhum, então não teria as estações do ano. Certo. Então a vida, a biodiversidade também não seria tão gloriosa, tão magnífica como é hoje. E é verdade aquela história de que quando houve a tsunami, teve uma mudança no eixo da inclinação da Terra de 1 grau? Não, isso aí foi muito pouco. Realmente teve uma pequena aquele tsunami. O maior, aquele foi em 2004, no Oceano Índico, morreram lá oficialmente 250 mil pessoas, mas o efeito no planeta... O pessoal fala de coisas absurdas, assim, mas em tempo não foi perceptível, foi coisa como 1 microsegundo, então não é uma coisa que tenha mudado significativamente. Que tenha dado alguma alteração. Não, em termos de clima, não, e nem de rotação do planeta. E com relação ao polo magnético, que também se lê muito que estaria alterando de local, isso tem algum fundamento? Isso eu também desmistifico no meu livro, tanto a Terra não vai ficar de cabeça para o ar, no Polo Norte não vai trocar com o Sul. O que os cientistas estão falando é que ultimamente o polo magnético, o campo magnético da Terra tem enfraquecido
No passado tem acontecido de inversões, tem acontecido de enfraquecer. Só que isso aí realmente seria terrível se acontecesse, porque andorinhas, lagostas, tubarões, baleias, ou seja, uma infinidade, tartarugas, uma infinidade de bichos se orientam magneticamente. Certo. Então realmente seria terrível. É como um sonar para eles, né? Que Isso, orientaria... eles têm sensores dessa orientação magnética, né? Então seria terrível, mas não vai acontecer isso aí, porque eu até explico no livro, agora nós não temos tanto tempo assim, mas a Terra tem como se fosse um taco gerador terrestre que mantém esse campo magnético. É outra prova que não pode ter sido por acaso. Se nós estivéssemos pisando aqui em um chão frio, vamos supor, em pedra, em barro, nós não existiríamos, porque não teria o campo magnético que é gerado pelo magma, pelo movimento desse magma. E nesse embalo ele leva cargas elétricas em movimento, e cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. E não é qualquer campo magnético, é um campo magnético que tem um núcleo ferromagnético. Não sei se vocês sabiam, mas a Terra tem um núcleo do tamanho de Marte, de aço, de ferro e níquel. Então aquela história de encontrar o centro da Terra, uma outra civilização, não tem como, é impossível. Não, com certeza não. Então a Terra tem muito ferro, né? Muita essa substância e que não é por acaso, porque o núcleo magnético, o campo magnético, ele é multiplicado milhares de vezes, umas 2.000 vezes. Então, num embalo, a Terra cria, então, campo magnético. Ele é multiplicado 2.000 vezes pelo núcleo de uma substância ferromagnética. Então, é isso que nos protege contra rajadas solares, por exemplo, explosões solares que antes de acontecer, estava previsto no meu livro, no primeiro livro que eu escrevi, que era justamente contra essas teorias apocalípticas. Do 2012, né? E eu peguei, então, todas aquelas teorias que os alunos estavam assustados e provei que não ia acontecer nada daquilo na Terra, que ia acontecer algumas, como o alinhamento, como o trânsito de Vênus e como as explosões solares. As três realmente aconteceram. Mas nós vamos falar sobre alinhamento depois do intervalo, não saia daí. O livro 150 Provas Científicas da Existência de Deus, do escritor Zico Zunho, tem a intenção de trazer informações surpreendentes e apaixonantes para qualquer pessoa que admire a natureza, que ame a vida e que se encante com cada feição da fantástica, indescritivelmente bela e grandiosa criação. Apesar da quantidade de dados físicos e astronômicos que deixam perplexo e maravilham quem os estuda, esses escritos são mais filosóficos. Eles provocam reflexões e são louvores à vida. E ela, a misteriosa vida, fica mais compreensível e transparente em vista desses valores astrofísicos, biológicos e atômicos. Professor Zico Zunho, eu queria saber qual é a importância das estrelas na nossa vida. A nossa vida depende até de estrelas que nem existem mais, ou seja, de supernovas que finalizaram a vida e elas criaram, então, elementos densos, moléculas grandes, né? Elementos químicos grandes, que, por exemplo, não teria todos os silicatos, por exemplo, que são formados, que formam o planeta, né, não existiriam se não fosse essas fusões nucleares que ocorreram, então, em estrelas muito grandes, muito densas e que já finalizaram a existência. Então, daí que vem esses elementos que nós precisamos. Pois é, eu até estava lendo esses tempos que a sílica é o segundo elemento mais abundante na natureza. Na natureza, né? Depois do hidrogênio, é isso, né? Eu também estou Exatamente. lendo um pouquinho sobre física, tá vendo? É verdade. Porque sempre me encantou muito esses produtos tipo vidro, né? Que vem da sílica, que a gente conhece da areia. Os mármores, os basaltos. Os cristais também, eu acredito, né? São todos silicatos. Esses elementos. E quando a gente assiste os filmes do Super-Homem, a gente entende bem a importância dos cristais. Mas claro que é uma metáfora, mas ao mesmo tempo os computadores não existiriam, né? Os relógios também não teriam aquelas baterias meio eternas se não fosse o quartzo, né? Sim, lógico. Que é um elemento que... Os mais abundantes na natureza, que é a base dos chips, né, eletrônicos. Que ele diz que pode armazenar infinitas informações num espaço muito, muito pequeno, né? Isso é meio mistério, né?
Isso a física explica? Não é mistério. Isso é ciência, é uma ciência dominada pelo homem, né? Isso aí não é problema. O que a maioria das pessoas não sabe, então, é que a nossa vida depende até de estrelas e de estrelas distantes, inclusive. E nessa questão da gravitação, né, da manutenção das órbitas do sistema solar, do planeta, então as estrelas distantes são até mais importantes que as próximas. Então, parece brincadeira, pô, será que é verdade? O cara está mentindo. Mas só para tu entender, assim, a gravitação, ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado, ou seja, o fator distância, ele entra 2 vezes no cálculo. Só que o volume de estrelas, ele aumenta ao cubo, ou seja, aumenta 3 vezes a distância à medida que tu te afasta da Terra. Então, o fator na gravitação, na inércia e nessa cinemática toda, as estrelas mais distantes são mais importantes do que as estrelas próximas. Olha só, isso para um leigo é meio complicado, né? A gente já começa a ficar com medo, mas ao mesmo tempo a gente fica entendendo que não vai cair, que a gente vai ficar... o importante é isso, que vai né? ficar girando e com uma certa estabilidade, uma forma equilibrada, E essa forma, ela é elíptica ou ela é circular? Porque a gente ouve muito falar que o universo todo é meio que uma elipse. É isso mesmo? Não, justamente, então, a maioria das órbitas são elípticas, né? Mas a da Terra, então, é mais uma bela, grata surpresa, que é praticamente um círculo. E não uma elipse, como erradamente a gente aprendeu nos livros de enciclopédia, mostrando aqui o Sol e a Terra fazendo uma elipse em torno do Sol para ensinar a lei de Kepler. Na realidade, se fosse assim, o que ia acontecer? Quando a Terra circundasse o Sol, estivesse perto, nós torraríamos. Quando estivesse longe, nós congelaríamos. Isso uma vez por ano, né? Então, claro. Eu falo para os alunos, se vocês quiserem desenhar o Sol, a Terra e a órbita, pegue um compasso, desenhe praticamente um círculo perfeito. Existe uma pequena elipsidade que não é vista a olho nu, numa escala de uma folha, que isso justifica a diferença de temperatura nas estações? Não. A diferença das estações se deve à inclinação do planeta. Perfeito. Aqueles 23 graus e meio. De inclinação. Essa pequena elipsidade não é perceptível e ela simplesmente aumenta um pouco a diversidade biológica. Compreendo. E com relação aos raios, professor Zico, o que nós podemos falar dos raios? O pessoal acha que raios são aparentemente terríveis, né? Claro, a gente tem que procurar uma tempestade elétrica, procurar um lugar seguro e seco, mas se não fosse os raios, nós não estaríamos aqui. Por quê? Nós somos constituídos por 4 trilhões de moléculas orgânicas e todo o DNA tem, além do carbono, tem nitrogênio também. Então, tu podia pensar, mas nós estamos respirando aqui 78% de nitrogênio, só que é o gás nitrogênio, o N2. Nós não conseguimos assimilar esse nitrogênio para constituir cada uma das nossas moléculas orgânicas, né, que vão constituir nossas células. E nós precisamos dos raios para oxidar esse N2, ou seja, ele quebra essa molécula e transforma em NO, em óxido nítrico, que por acaso, entre aspas, né, é solúvel em água. E quando tem raio, tem o quê? Tem chuva. E a chuva, então, leva esse óxido nítrico para o solo. E no solo, por acaso também, né, por um grande acaso, que o Criador colocou esse acaso aí, junto com uma simbiose, no mutualismo com as raízes, tem as bactérias nitrificantes. Essas bactérias, então, elas aproveitam o óxido nítrico e a planta, então, aproveita esse nitrogênio gerado pelas bactérias. Os animais comem as plantas, nós comemos as plantas e os animais, e dessa forma nós conseguimos cada um dos nitrogênios para as 4 trilhões de moléculas orgânicas que constituem nossas células orgânicas. Quer dizer, é simples, lindo e complexo. Ou seja, dá para dizer o seguinte, se não fossem os raios, nós não estaríamos aqui. Perfeito. Então nós somos realmente filhos do universo no sentido literal também, não só metafórico. Muito bem engembrado para que exista. A vida ocorra. Olha só que bonito. E tem mais algum aspecto desse livro, Zico, que tu gostarias que a gente, enfim, está se falando muito em supercordas, eu não sei se tu chegas nessa parte no teu livro também,
na física, depois da quântica, enfim. Eu não sei se tu chegas a abordar. Sim, eu comento de uma forma assim que as pessoas entendam a importância da física quântica, né? Que toda a criação começa com o pensamento. Então que é importante as pessoas não só fazerem o bem, mas pensarem o bem. Todo mundo diz que o ódio gera ódio, amor gera amor, tal, que a vida é como um espelho, né? O que tu emite recebe de volta. Na realidade eu não entendo assim, eu entendo que é muito mais que isso. A vida é como um amplificador, né? Tudo que a gente emite, nossos pensamentos, né, são ondas eletromagnéticas que ressoam no ambiente. E essa ressonância é que vai voltar, então ela volta sempre multiplicada. Não é o que tu emite, tu volta. Então por isso tem que ter muito cuidado, até com nossos sentimentos. Então na verdade eles são quase como estrelas distantes nessa hora, funcionam, voltam para nós com multiplicadas mesmo. Multiplicadas. Ao cubo provavelmente, né? É muito mais, na realidade a ressonância é assim, eu sou apaixonado por esse fenômeno. E ela tende ao infinito. Olha ela só. É limitada só pelos atritos, né? Então, por isso que eu falo para os alunos lá, não só faça o bem, pense no bem também, porque isso volta. Olha que bonito. E essa ressonância que a gente está falando de uma maneira mais ou menos, como é que eu diria, empírica, né? Enfim... Ela tem na prática, na hora de conceber uma máquina, isso tem um valor também, professor? Muito. Imagina em todos os projetos de máquina, projetos de carro, tu tem que tu tem que sair dos pontos de ressonância. Por exemplo, ele pode arrebentar um carro. Né? Eu me lembro antigamente, a gente andava nos Fuca, chegava a 90 por hora, ele tremia todo esse... Ou tu tinha que acelerar um pouco para sair daquela ressonância ou ir mais devagar. Porque se começava a trepidar, podia perder as rodas aí. Né? Então tem casos assim, de pontes que arrebentaram por causa de um ventinho de nada, só que entrou em ressonância, o balanço da ponte com as lufadas de vento. Seria aquela experiência bem simplesinha da taça de cristal e um cantor gritar numa frequência... Isso é perfeito, né? Tipo um soprano num tom, um timbre, né? Se ele conseguir a mesma frequência de ressonância do copo, né, e ajustar naquela frequência, o copo vai aumentar a vibração dele até arrebentar. Até arrebentar. Então, na verdade, a física explica tudo. Sim. Por isso que ela é tão fascinante, né? Por isso que é fascinante. O estudo da física é um estudo da vida inteira, né? Um estudo da vida, de fato, né? É muito, muito sedutor, na verdade, porque a gente começa... É encantador a gente saber, então, todos esses detalhes. Aqui né? O professor fala dos vulcões, enfim, dos asteroides. E essa coisa dos asteroides, que a gente de vez em quando ouve falar, tem um asteroide que vai se aproximar da Terra, tem a órbita de um planeta que muito, muito grande, que a gente não vai ver há não sei quantos mil anos e que vai se aproximar da Terra. Isso tudo são ilações, imagino. Eu comento muito no meu livro isso aí, porque o pessoal fica com medo, então, do planeta X, do planeta Nibiru, enfim, do Helenim. Então eu comento cada um desses, o que é, o que não é, justamente para desmistificar esses medos, né? A NASA tem um programa chamado Space Guard, então, que eles monitoram e controlam então os asteroides com um nível de periculosidade maior, e tem então a data exata que vai chispar com a Terra. Então eu comento o que é conhecido, né? Claro que esse universo é fantástico, tem muitos asteroides que não são controlado, já aconteceu muitas vezes. Eu comento então a razão número 4 do meu livro, que é a presença dos planetas protetores, que já nos defenderam muitas vezes contra esses bólidos perdidos, né? Por exemplo, todos os planetas do sistema solar estão na mesma eclíptica. A eclíptica é o plano de órbita dos planetas. Então o sistema solar vai avançando, né, como se fosse um disco, girando como se fosse um disco. Então, asteroides que poderiam chegar no planeta Terra antes de bater na gente, eles são atraídos... um obstáculo. Eles são atraídos pelos grandes, né? Sim, perfeito. Por Saturno e o Júpiter, por exemplo. Perfeito.
Então eu comento casos interessantes que Então, ocorreram a nessa gente não questão. pode contar tudo, né? Porque o livro está aqui, eu acho que é bem bacana as pessoas poderem ler. E, de fato, é isso, né? A ciência faz parte da vida da gente. Zico, eu te agradeço por ter estado aqui conosco mais uma vez. Espero que as pessoas também tenham gostado. Hoje nós conversamos com o cientista e professor Zico Zunho, que lançou recentemente um livro destinado a estudantes, curiosos e amantes da natureza. No livro ele diz que o mundo precisa ser olhado com a razão e a inteligência, mas também com o coração e com a emoção. Só dessa forma pode-se resgatar e reforçar a nossa felicidade intrínseca, compreender de maneira agradável o mundo em que vivemos, descobrir e valorizar toda a vida, dar ótimas referências da natureza para os jovens, buscar a verdade quanto à origem da vida e das espécies, desmistificar os medos apregoados pela mídia quanto a teorias do fim do mundo, estimular positivamente a todos, principalmente pessoas estressadas ou com depressão, ser um apelo aos cuidados ecológicos, ser uma incitação à fé, à gratidão e ao amor a Deus. Enfim, oferecer uma literatura agradável, mesmo com temas técnicos e científicos. O programa Janelas de hoje agradece nossos apoiadores Savaralto e Maritex Plus Size, ao nosso convidado, especialmente a você, pelo privilégio de sua companhia. Esperamos que você tenha podido conhecer melhor o universo que nos rodeia, o planeta que nos sustenta e que sugere em você um aumento geral de felicidade, conhecimento e gratidão em sua vida. E como diz o autor, tenha um feliz upgrade. Nos vemos no próximo Janelas.